Então, Henrique, a bola é sua. Tá, joia. Obrigado, Zé Inácio. Você não tem que agradecer, tá? Eu já estava falando com a Ana Carolina quando ela me convidou. Eu falei assim, como é que nega? Não tem jeito de negar alguma coisa para vocês, né? Tanto a Carol Peraí, quanto aqueles você. R$ 50.000, tá? Vocês estão todas de testemunha. Então, Aham, aqueles aham. R$ 50.000 a gente rateia entre nós todos. Alguém é contra? Beleza, tá Ninguém é bom. contra. Você que falou que não há como negar nada, né? Não há como negar. Faço um empréstimo e te entrego. Deixa de ser palhacinho. Aí o Vocês já problema é começam, seu. vocês já começam a entender a relação, entendeu? Quando ele falou que eu me tornei um amigo pessoal, não sei se isso foi bom ou se bem que vem com tudo, né? Vem inclusive com isso, né, Zé? Não, brincadeiras à parte, não tem como negar um pedido do Zé e da Ana Carolina, principalmente se está falando do profissionais professores, que é um carinho que eu tenho por esse grupo, principalmente pelo fato de que o meu desenvolvimento como professor se deu a partir do próprio grupo, né? Então, as provocações que foram feitas durante as apresentações, durante os eventos que eu participei, foram fundamentais para eu chegar onde eu estou hoje, né? Então, se é possível passar para outras pessoas um pouco do que eu já vivi, e que isso seja um atalho, é um prazer. Tá? Então, eu já vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Eu vou deixar aqui o quadradinho aparecendo só um ou dois. Vamos ver aqui como é que vai ser melhor essa dinâmica. Vocês estão vendo a minha tela? Tá aparecendo, Henrique. Beleza, então. A ideia aqui, gente, é o PowerPoint na prática mesmo. E quando eu falo na prática, e o Zé e a Ana pediram para falar assim, olha, como é que você faz? Então eu me senti à vontade para pegar os slides que eu já uso, né? Uma das provocações que foram feitas no grupo foi a questão de marca, cartão, conta de e-mail, etc. E aqui já é o resultado disso, tá? Então vocês vão ver que o material todo tem uma parte gráfica desenvolvida pela Kênia, né? Então é uma profissional ligada a isso. Vale a pena, tá, pessoal? A nossa agenda, nós estamos programados com 1 hora e meia e 10 minutos aqui dessas apresentações. Nós vamos fazer uma visão geral sobre os menus do PowerPoint. Nós vamos simular a montagem de slides e vamos descobrir por que o PowerPoint eu considero, e acho que a Ana e o Zé concordam comigo, a melhor ferramenta de todas, né? E aí esse final aqui para a gente tirar dúvidas. É, Se vocês precisarem interromper, tiver alguma dúvida, se não ficou claro, pode falar. Mas é provável que eu já tenha isso do roteiro para baixo. Se isso acontecer, eu vou avisar para vocês, daqui a pouco eu falo. Mas por favor, fiquem à vontade para a gente interagir bastante, tá? Então, o Zé Inácio já me apresentou e eu queria saber de vocês também, né? Por favor, coloque nos comentários. Você, como professor, qual que é a nota que você se daria em relação à sua afinidade com o PowerPoint? De 1 a 5, sendo 1 o mais básico, né, um conhecimento básico, e 5 um conhecimento avançado. Se puder colocar aí nos comentários, eu agradeço, por favor. Tá? E aí, já fazendo a minha apresentação, eu sou Henrique Bibiano, eu ajudo profissionais a fazer o link entre as metas, os processos e as pessoas, através de palestras, workshops, treinamentos e consultorias. Essas ações permitem enxergar e medir os desperdícios que aumentam custos, pioram o atendimento ao cliente e tiram a qualidade de vida dos profissionais. Aqui também é um slide que foi montado a partir de ações que eu participei do grupo de profissionais professores, né, que foi o Bruno, aquele do LinkedIn, Bruno de Lacerda, né, de colocar o link do QR Code do LinkedIn e tudo mais. Resumindo, eu tenho 15 anos de experiência profissional, trabalho com a filosofia Lean e acredito muito na implantação de filosofia através de ferramentas e que as pessoas são a base para a solução de problemas. Essa é a minha apresentação profissional e como que eu uso ela para vocês aqui. Um detalhe que esse detalhe da foto aqui é uma sugestão do PowerPoint.
que eu vou mostrar para vocês. Né? Então ele tem recursos bem interessantes, facilitam bastante a nossa vida. Eu não sei como é que no Zoom apareceu, mas aqui já é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Um menu interativo. Para poder chamar a atenção. Por que eu uso isso? Assim aquele momento que o aluno começa a ficar fora do ar, quando você muda o slide, tem um movimento, você retoma a atenção. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar a página inicial, o design, os menus, né? Exibir, inserir e o menu extra. E aí para isso eu tenho que sair do modo de apresentação para a gente começar a trabalhar. Tá? A página inicial. Só lembrando uma coisa, pessoal, eu uso o sistema da Apple, meu computador é Apple. E além disso, o PowerPoint e todas as aplicações do Office, a depender da versão, ele pode estar em locais diferentes, tá? Então pode ser que tenha alguma localização diferente, às vezes você já fez alguma configuração específica no seu computador que mude isso. Mas esse aqui é o menu padrão que vem, tá? Na página inicial, o que eles fizeram? Tudo que é mais usado, que é mais lógico, que você usa com mais frequência, eles colocaram dentro desse menu. Então, desde colar, né, e aí você tem aqui a ferramenta de colar especial, até já o recortar, o copiar e duplicar, e uma das que eu mais uso aqui, que é a ferramenta de pincel, que copia a formatação. E aí vou mostrar para vocês como funciona aqui. Esse próximo ícone aqui é como você insere um novo slide. A partir daí, você pode pegar um slide pronto, né, e um modelo pronto. E até vir aqui na duplicação do slide. Também vamos passar aqui na parte do slide mestre, quando a gente entrar no menu exibir, e ele já altera aqui. Tá? Então, por exemplo, essas primeiras aqui, elas são o tema que o próprio Office me entrega. E esse aqui do tema aqui, esse outro aqui fui eu que fiz. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona também. Esse ponto aqui do layout é quando você seleciona o slide e quer mudar o estilo dele. Vamos, por exemplo, aqui pegar esse slide da minha apresentação e eu quero colocar ele como slide de título. Ele já muda a formatação, tirou aquela barra daqui de cima e já colocou o título padrão, a configuração do título padrão e o subtítulo. Tá? Então eu posso colocar ele também sem nada, e ele fica um slide limpo, ou como eu tinha colocado, que é um slide com essa barra, e nós vamos trabalhar essa barrinha aqui. Tá? Eu vou tirar aqui, que nós estamos antecipando aqui, não é para aparecer isso agora não. Essa abinha de seção aqui, ela é muito legal. Por quê? Você consegue organizar, quando eu clico no botão direito, eu consigo recolher tudo, e você consegue organizar toda a sua apresentação por tópicos, por temas. Tá? Então eu tenho 4 slides da apresentação, 8 da visão geral, 12 de montando slide e por aí vai. Tá? O mais interessante disso aqui é que ele te oferece um recurso, deixa eu colocar um novo slide aqui em cima, né? Ele te oferece um recurso da seção. Quando eu tenho a seção já definida, deixa eu assumir isso aqui, eu venho em animação, design, inserir zoom. No zoom, eu tenho zoom de seção. Como eu já tenho as seções definidas, ele vai pegar o primeiro slide de cada seção e vai trazer para cá. Tá vendo aqui? O primeiro slide é em branco e eu coloco aqui. Vamos inverter para a gente colocar aqui como sendo esse aqui o primeiro slide. Então vem inserir, zoom de seção e eu seleciono. Eu aperto a tecla Shift para selecionar mais de um e já insiro aqui. Ele vai aparecer todos os quadros. E quando eu coloco no modo apresentação, vamos colocar ele aqui bem de forma bastante aleatória. Quando eu volto para o modo de apresentação, ele já cria um link
automático aqui. Então, se eu clicar aqui, eu já vou direto para o slide visão geral. Ok? E a hora que eu terminar a sessão, ele volta para esse menu. Vamos lá. Opa! Vamos ver aqui, ele volta para o menu. Henrique, Sim. o legal é que quem é mais próximo de mim sabe o tanto que eu amo o slide, né? Então, Aham. nas apresentações de 1 hora, eu costumo ter 80 slides, né? Uhum. E aí, o legal dessa ferramenta é porque ela ajuda a organizar esse pensamento, né? Ela ajuda a Sim. gente a agrupar. Então, tem vezes que a turma participa bastante, a gente acaba tendo que pular determinado conteúdo. Para não ficar aquela coisa chata Isso. de ficar passando um monte de slide, né? A gente já vai direto naquela sessão e aí trabalha com muito mais flexibilidade, né? E quando a gente vem aqui, ó, nesse botão aqui, que é a classificação de slides, ele te dá essa organização também. Então, o que é apresentação, eu consigo recolher, né, e verificar. Falei, poxa, por onde que eu vou retomar determinado assunto? Eu venho por aqui, é na montagem de slides. Eu posso separar isso aqui por dia de aula. Vai depender da forma que vai te atender. Como é uma ferramenta muito versátil, depende da sua, vai atender de acordo com a sua necessidade, né? Bom, continuando aqui. Aqui eu tenho as caixas para formatação de fonte, onde eu seleciono, deixa eu voltar aqui para o menu, aqui onde a gente estava, já na visão geral, na página inicial, aonde a gente tem aqui a alteração da fonte, o tamanho, se é negrito, itálico, sublinhado, rachurado, o taxado, na verdade. Aqui no meu já aparece o sobrescrito e o subscrito, que isso aqui toda hora quando eu tinha que colocar era mais difícil. Se eu tenho que fazer alguma marcação diferente, eu já consigo fazer aqui também. E a cor da fonte. Tá? Aqui eu limpo toda a formatação de fonte, ele volta para a formatação original dela, ou padrão que tiver da apresentação. Ele volta para lá e tira toda a formatação. Ele voltou para calibre 18 e a formatação que eu tinha colocado era calibre 24. Ok? Voltando aqui, ou Ctrl Z para poder voltar, para desfazer, ou aqui a setinha, ele volta ao normal. Pessoal, para eu entender, queria que vocês me falassem aí. Tá muito rápido, tá devagar, tá no ritmo bom, tá muito técnico? Só para a gente esquentar o motor aí, por favor. Tá? Eu vou continuando, se precisar, eu diminuo aí. Carol, se você puder fazer essa interlocução, eu agradeço demais. Bom, nessa próxima etapa aqui é onde eu coloco o texto centralizado, justificado à esquerda, à direita, ou o justificar o texto, né, da forma completa. Eu uso muito o alinhado à esquerda e o justificado, mas a depender do que você está fazendo, às vezes você precisa colocar coisas alinhadas à direita e tudo mais, né? Faz parte. Aqui são os marcadores, né? Onde a gente coloca, por exemplo, aqui os tópicos, né? Ferramentas disponíveis, e se eu apenas dar o Enter aqui, ele já vai me dar o tópico. E aí depende da minha formatação. Eu diminuo aqui. Pronto, já tem tópico. Eu posso entrar nos detalhes dessa marcador de numeração aqui e saber qual a cor que vai colocar, se tem alguma imagem personalizada, se ele vai começar por numeração, se é 1, 2, 3, ABC e por aí vai. Tá? É só uma visão geral, pessoal. Aqui é o alinhamento do texto, se ele está horizontal, eu posso colocar ele aqui para ele ficar de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, ou até mesmo empilhado. Já dependendo do que você está fazendo, por exemplo, uma tabela vai ser bastante útil. E tem muitas outras opções aqui que vai aparecer. Esse menu na lateral aqui, ele ajuda bastante. Não sei se vocês já trabalharam com ele. Mas, para ter acesso a ele, ou é como eu fiz aqui, né? Direto
quando eu coloco mais alguma coisa, no caso eu vim aqui, mais opções de formatação de forma, ou clico com o botão direito e venho em formatar forma, ok? Beleza, e aí ele aparece aqui. Vou voltar aqui para a formatação não ficar, voltar do jeito que era. Opa. Beleza. E passamos para essa parte de cá. Okay? Aqui é o espaçamento entre as linhas, 1 até 3 que tem aqui. Né? Dá para poder fazer isso aqui de outra forma também, clicando com o botão direito e vindo em parágrafo. E aí você tem aqui o espaçamento de antes e depois das linhas, com os múltiplos. E aqui é inserir colunas. Tá? Essa parte aqui do Smart Art, nós vamos ver aqui, nós vamos ver na parte de inserir, tá? Mas ele já tem aqui a inserção de imagens, ele sendo um resumo dessas abas, né? Há formas que a gente pode colocar, tem muita forma aqui, e tem caixa de texto, quando você vai colocar. Caixa de texto você pode vir aqui, quando você quer escrever alguma coisa, ou também funciona um duplo clique, tá? Então, duplo clique e escrevo o texto aqui também. Essa aba de organização, para mim, ela é uma das melhores, porque para fazer essa organização aqui, imagina fazer isso aqui no olho. Não dá. Não dá para fazer no olho. Então, já adiantando um pouco, eu posso selecionar, com o botão Shift apertado, eu clico na forma que eu quero, nas várias formas, e eu venho em organizar. Tá? Dentro de organizar tem a aba alinhar. E aí eu posso colocar tudo à esquerda, tudo à direita, posso alinhar ao centro. E no caso eu quero que alinhe tudo ao meio. Percebem que ainda ficou um gap aqui? Eu posso voltar aqui, alinhar e distribuir na horizontal. Pronto. Já chegou pelo menos próximo do que estava quando eu desenhei isso aqui. Então é um recurso extremamente útil, principalmente para mim que gosto de ficar alisando o Word, PowerPoint, Excel, né, de ficar pulindo isso aí. Vamos continuando. Aqui nessa organização a gente vai olhar também onde eu reorganizo os meus objetos, onde eu agrupo e desagrupo os objetos e faço alinhamento, giro e vejo que também o painel de seleção, que é uma ferramenta maravilhosa para poder fazer as animações, tá? Eu vou mostrar para vocês depois também. Aqui, continuando e fechando esse menu, eu tenho estilos rápidos, onde eu posso pegar a minha forma e já, por exemplo, eu quero colocar ela com a sombra, e aí ela já altera automaticamente, ou eu posso montar o meu próprio estilo, né? Esses últimos dois aqui, eu faço o preenchimento da forma, tá? Mudo a cor e mudo a cor da linha também. Posso colocar a linha laranja. Tranquilo? Beleza. E tudo isso também eu entro na espessura da linha, no tipo de linha, nos traços que são ela, se é seta, se não é, no caso aqui não é. E uma das ferramentas que eu mais uso, que é o conta-gotas, que é para poder buscar cores diferentes, ou cores bastante específicas. Tá bom? Sim, isso de organizar é legal, mas eu nunca usei isso não. Como é que ele inseriu essa caixinha aí? Eu perdi isso. Eu vou perguntar lá não, senão ele vai repetir tudo. Dá pra ver de novo, né? Que são ouvindo aí. gravações. Eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Tem alguém com dúvida ainda? Eu acho que é com relação à dúvida, Henrique. Tá, você quer a gente passa no final, pode ser? Tá bom. Deixa pro final. Eu não sei quem perguntou, acho que foi com relação a essa questão da aba de organização.
Mas eu vou passar mais nela aqui, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai voltar nela aqui. E essa ideia de design, é a última desse menu, essa ideia de design, ela parece besteira, mas quando a gente vai inserir uma foto, como por exemplo aqui, eu vou copiar essa foto e vou colocar num slide novo aqui. Ela já, quando eu coloco a foto, ela já me gera ideias de design, tá? Então, desde esse contorno aqui, até essa mancha, ou simplesmente nenhuma ideia, tá? Já dá um desfoque, já coloca um pequeno logo aqui, e ela vai variando de acordo com a atualização do próprio sistema, tá? Eu tiro bastante coisas interessantes daqui, eu uso com frequência essa aba aqui, ok? Então assim a gente fecha a primeira etapa da visão geral, ok? A aba Design. A aba Design, o que acontece com o PowerPoint, pessoal? Quando você começa a trabalhar, você não sabe por onde fazer, por onde começar, qual que é o seu estilo, quais são as suas cores, o que você tem que fazer. Isso aqui ajuda nisso, tá? Ele já tem ideias e temas específicos já prontos para você, pelo menos começar, não ter que sair do zero, né? Particularmente, eu gosto de temas mais limpos, tá? Ou mais escuros assim, mais lisos. Igual eu montei essa aqui, ó. Peguei uma foto de nuvem, fiz um tratamento nela, adequei ao que estava aqui e coloquei uma espécie de filtro aqui por trás aqui para poder dar um efeito quando a gente coloca no modo de apresentação. Vocês vão ver que ela aparece, ela sobe aqui aparecendo. Tá? E aqui são os temas. Você pode trabalhar com as cores padrão, que são do Office, ou você pode criar o seu estilo de cores aqui, tá? Você pode personalizar. Então, desde letreiro, papel, azul, Office 2007, que são as cores mais antigas, e você pode personalizar. É muito utilizado quando você já tem uma paleta de cores da sua marca, por exemplo. Tá? Esse ponto aqui é onde a gente define o tamanho do slide, se é aquele padrão antigo 4x3, ou o padrão novo que está sendo usado 16x9. Eu uso sempre o 16x9 e eu posso configurar. E nós vamos usar isso também aqui, tá? Para poder configurar na hora de utilizar para a gente fazer um cartão, tá bom? Então, desde tamanhos padrão até esse aqui, por exemplo, que eu já coloquei, você pode personalizar também o padrão que você quiser, ok? Eu posso formatar o fundo, eu posso definir o fundo sólido, gradiente, posso colocar uma imagem, ou então fazer como eu fiz, para cada slide você determina uma imagem específica. E a gente pode trabalhar tanto a cor, né, quando é um preenchimento sólido, e a transparência disso, que a gente vai observar isso também. Tá? E para fechar, aqui voltou o ícone de design, a ideia de design. Beleza. São coisas que ajudam muito na formatação para dar essa agilidade. Né? Bom, usando o raciocínio lógico do Office, né, de todo o pacote, eles colocaram o nome dessas abas aqui de uma forma muito, muito fácil de lembrar. O que eu quero fazer? Eu quero exibir alguma coisa, eu quero mostrar alguma coisa, eu venho no menu exibir. Tá? Para que serve isso aqui? Eu consigo alterar, eu posso usar tanto esse atalho aqui de baixo, quanto esses aqui de cima, para poder alterar a visão normal, exibição por tópicos, tanto a classificação de slides que a gente já viu, ou página, né, de anotações. O que é interessante essa página de anotações? Você tem o seu slide, você pode colocar as anotações aqui. É uma forma rápida de montar uma apostila, por exemplo. Né? O que eu preciso escrever, o que eu preciso dizer, o que eu preciso passar dentro desse slide. Você já coloca aqui e já faz as suas anotações e vai passando slide por slide. Ok? E aqui é onde eu gosto de trabalhar. O slide mestre. Tá? O slide mestre, deixa eu diminuir aqui para a gente enxergar melhor. Ok? O slide mestre, esse é o que eu falei para vocês no início lá, que ele dá
a visão geral, né? Onde a gente muda aqui, ó, onde a gente muda o estilo do slide, tá? Então, dentro do slide mestre, tudo que eu fizer nesse slide vai refletir nos demais aqui de baixo. E tudo que eu fizer nos slides de baixo não necessariamente reflete aqui no de cima, tá? Foi o que eu fiz, por exemplo, aqui. Eu criei uma nova seção, eu já defini um formato de letra de título, tanto da letra quanto do tamanho que ele vai ocupar, e coloquei aqui um slide de título, um slide com aquela barra, essa é uma barra que eu montei, colocando formas aqui, e um slide em branco. Tá? Então, se eu copiar, por exemplo, esta barra para esse slide primeiro aqui, percebam que todos os outros vão ter esse aqui também. Então, o que eu coloco aqui reflete para cá. Tá? Qual que é a facilidade de você montar o slide mestre? Quando eu estou montando, deixa eu sair dessa visão aqui, exibir, normal. Quando eu estou montando aqui, ó, não, às vezes eu quero transformar deixar esse layout aqui como um de slide de título. E aí eu coloco o título e distribuo, por exemplo, essas caixinhas ao longo do lado aqui da apresentação. Uma forma de fazer. Né? Oi? A Nayara pediu para você mostrar de novo como é que você fez para entrar no slide mestre. Ah, tá. É um raciocínio lógico, Nayara. Para poder mostrar o slide mestre, você quer exibir o slide mestre. Então vem na aba Exibir, Slide Mestre. Está aqui. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa com anotação e com folheto mestre. O que eu mais uso é o slide mestre. Ele vai aparecer o menu à esquerda, onde você pode trabalhar algumas coisas. Já tem ferramentas para você trabalhar aqui. E para sair dele, eu fecho o slide mestre ou eu clico em outro menu aqui. Tá? Pronto, voltamos. Então, eu quero, por exemplo, mudar o layout. Eu posso colocar a barra aqui, ou alguma imagem diferente. Eu quero que... vamos copiar essa imagem. Vamos exibir de novo o slide mestre. Exibir o slide mestre. E eu quero acrescentar, eu quero que esse que está em branco, toda vez que apareça essa imagem de fundo aqui. Então ele já está alterado. E eu venho aqui, layout, já apareceu aqui. Pronto, já apareceu a imagem de fundo que eu queria. E eu não consigo acessar por aqui. Tá? Eu só acesso via slide mestre mesmo. Bom, continuando. Inserir. Essa aqui, você tem que usar a imaginação. Tudo que você quiser inserir está aqui. Tá? Então, desde novo slide, uma tabela, imagem. Aqui eu faço captura da tela. Tá? Ou tanto a tela inteira, ou um recorte da tela. Eu posso vir aqui e fazer só esse recorte. Ele vai tirar a foto e está aqui já a nova imagem para poder ser trabalhada. Né? Cadê? Inserir? Pode inserir suplementos, isso aí são coisas externas do Excel, que trabalham associados ao Excel. E aqui você gerencia o suplemento. Eu não tenho nenhum instalado. Tá? Aqui onde eu trabalho as formas, que a gente comentou lá, eu posso colocar o quadrado, eu posso colocar uma elipse, aqui. Ele já foi direto para o menu suspenso aqui. Eu posso colocar aqui uma elipse, por exemplo. Se eu colocar e só clicar, ele já me dá um círculo perfeito. Se eu só arrastar para o lado, ele vira uma elipse. Agora, se eu arrastar e deixar o Shift apertado, ele aumenta proporcional, tá vendo? E aqui o que está como um losango, se eu posso colocar um quadrado e puxar aqui proporcional. Ok? Aqui o Smart Art, que eu falei com vocês. Como que eu fiz esse menu aqui?
Tá? Eu vim aqui em Smart Art, procurei por processo, vim aqui neste aqui, que é o processo fechado em divisas, e escrevi o texto. Teste 1, teste 2 e teste 3, por exemplo. Tá? Eu vim em formatação e eu gosto de usar essa aqui, por exemplo. Tá? Ou, na verdade, vamos colocar essa aqui, que ficou um pouquinho mais, com a linha mais grossa aqui. Posso mudar a cor, eu venho aqui posso colocar colorida. E aqui é o uso da imaginação dentro daquilo que você quiser usar. Tá? Aí você pode perguntar, mas aqui eu tenho coisas diferentes, eu tenho formas diferentes. Eu fiz uma composição. Eu coloquei isso aqui, peguei a forma que eu queria, coloquei um retângulo aqui embaixo e fiz isso 3 vezes. Ctrl C, Ctrl V. Estou fazendo rápido aqui só para a gente fazer o exercício. O que é incômodo nessa Smart Art? Se você colocar muito texto aqui, ele vai diminuindo. Só que ele diminui todos. Tá vendo? O que eu faço para poder resolver isso? Não sei no de vocês, mas aqui quando eu venho nessa aba, nesse menu extra aqui que aparece no Smart Art, eu tenho converter. Então eu seleciono e mando converter em formas. Ele sai da forma de Smart Art e agora ele é uma forma normal como essa. E fica mais fácil de eu alterar individualmente aqui os textos. Ok? E aqui agora é a imaginação da sua formatação. Continuando no menu inserir, eu posso colocar links externos, hiperlink, por exemplo, adicionar uma ação, e aqui direto eu posso colocar hiperlink, eu posso executar uma macro, eu posso, quando eu passar o mouse, ele mostra alguma coisa para mim. Tá? Inserir comentários, de novo, de texto. Eu posso trabalhar o cabeçalho e rodapé, o Word Art, se você quiser uma fonte mais bonitinha. Se você quiser inserir no slide lá, data e hora, número de slide ou algum objeto, o objeto você pode colocar algum documento específico. Você quer abrir um documento novo, você pode exibir como ícone e vir buscar do arquivo. Tá? Já usei muito esse recurso, mas ele deixa a apresentação muito pesada, porque ele incorpora aqui dentro um arquivo novo. Tá? Mas dá para trabalhar, para poder facilitar aí o local de trabalho. Para fechar aqui, essas últimas aqui, se eu sou um professor de matemática e preciso inserir uma equação, tem algumas que já estão prontas aqui, talvez as mais usadas. Então, expansão de Taylor, identidade de trigonometria 1 e tal. Ou eu posso criar a minha equação aqui. Tá? F de x é igual e por aí vai. Mas, Henrique, quais símbolos eu vou usar? Eu venho aqui no símbolo, inserir símbolo, e ele vai abrir para mim os símbolos. E aqui, o meu é completamente diferente de vocês, tá? Então aqui eu tenho símbolos, por exemplo, eu consigo achar símbolos matemáticos. Aqui, símbolos matemáticos, pronto. Então todos os símbolos, somatório, esse outro aqui que eu não sei, tem todos os símbolos aqui e eu posso usar. Inclusive os 3 pontinhos aqui. Né? Ok? Então já inserimos a fórmula. E inserir vídeo e áudio eu vou deixar um pouquinho mais para baixo lá na hora que a gente for fazer, montar o slide. Perfeito, pessoal? Continuando aqui, vocês já começaram a perceber o menu extra, que são esses atalhos que aparecem aqui, dependendo do que eu seleciono. No caso, foi uma forma, eu venho aqui e ele já mostra para mim as ferramentas que eu posso utilizar específicas, que são mais utilizadas para esse tipo de forma. Tanto vídeo, quanto música, quanto forma, quanto foto, ele altera. E pode aparecer mais de um aqui na tela, é um recurso bastante interessante também. Quer ver? Então eu tenho uma forma aqui, apareceu
formato da forma. Se eu tenho essa foto, ele já apareceu o formato da imagem e os recursos de formatação de imagem. E se eu seleciono os dois, aparece as duas formatações aqui. Beleza? Então, desde organização, corte, tratamento da imagem que a gente vai fazer a seguir. Bom, essa é a visão geral do PowerPoint. Beleza? Passemos então para a próxima etapa, tá? Onde a gente vai trabalhar as imagens, que a gente vai adaptar essas imagens aqui, animação e transição, vídeos e música. Quando eu falo de adaptação de imagem, vamos aqui, ó, primeira coisa, como que eu pego imagem? Tem um site que eu gosto muito, que chama Pixabay. Pixabay, o legal de você fazer o login nele é que você consegue baixar a imagem com a qualidade melhor, tá? Mas, por exemplo, vamos fazer uma busca, ideia. Ele já vai trazer para mim aqui lâmpada, isso aqui é muito usado, são imagens muito bonitas. Já usei essa. Você seleciona a imagem, ela vai abrir maior. Você pode clicar com o botão direito, copiar a imagem e colar direto, né? Mas aqui você não vai ter toda a qualidade necessária. Ou você pode fazer um download grátis, né, de uma imagem maior. Para isso aqui ele vai te pedir, é gratuito, mas ele vai pedir que você tenha feito o login, ok? E aí você faz o download e acrescenta a sua imagem. Qual que é a vantagem de você acrescentar a sua imagem? Você consegue depois diminuir a qualidade dela se o arquivo ficar muito grande, porque aumentar a qualidade da imagem a gente não consegue, reduzir a gente consegue, tá? Olha só que interessante aqui, vamos trabalhar a remoção do fundo. Vocês percebem que esse joinha aqui, ele tem um contorno e esse joinha aqui não tem um contorno? Quando eu ponho o fundo cinza, ele mostra isso aqui pra gente, tá? Quando eu seleciono a imagem, ele vem aqui no formato da imagem, ele me dá a opção de remover tela de fundo. E ele já começou aqui essa remoção. Deixa eu colocar aqui o que está em branco, para a gente ver isso acontecendo aqui. Ele já me deu o que ele considerou automaticamente como que tem que ficar. Poxa, mas eu quero essa mão também. Eu vou vir aqui na marcar e vou começar um trabalho de riscar aqui. Essa é a melhor ferramenta para fazer isso? Não, não é. Mas ela te quebra um galho danado. Tá? Então, ó. Beleza. Já conseguimos tirar aqui, ó. O mindinho cortou, mas ela já está sem o fundo. Ok? Então essa ferramenta aqui. Eu posso fazer correção na minha imagem. Vou colocar essa aqui mais colorida para a gente poder ver. Eu posso aumentar o brilho, o contraste, a saturação, a nitidez da minha imagem, estourar. Às vezes eu tenho uma imagem que está estourada, eu consigo fazer um tratamento mais rápido aqui. Eu posso escurecer para dar um fundo e tal. Eu posso trabalhar a cor da imagem também, né? Deixa eu voltar ela para o original. Eu posso trabalhar a cor da imagem, porque às vezes eu quero colocar ela em tom de verde, ele já faz isso automático. Eu posso colocar ela em tom de cinza, né, para poder compor o meu cenário, às vezes eu não quero um negócio muito colorido. E eu posso trabalhar essas imagens. Eu posso colocar variação de cor também, mas vai depender da sua versão do PowerPoint. Outra coisa que eu posso fazer é definir uma cor transparente. E eu posso vir aqui e selecionar o que é cor transparente. Neste caso não deu muito certo. Deixa eu ver se eu consigo cor. Ontem no teste funcionou, né, Carol? Aqui precisaria. Acho que depende da imagem. Eu acho que essa imagem vai ser melhor. Essa imagem aqui vai ser melhor da gente fazer. Cor. Definir cor transparente. Vou deixar essa aqui. Pronto. Funcionou. Então, quando é um GIF, quando é um ícone, alguma coisa assim, é mais fácil dele trabalhar. Foi por isso que funcionou no outro.
né? Mas se você, Henrique, se você voltar a mão, o branco que estava na mão, vai funcionar, né? Isso, clica aí e volta lá em redefinir, está do lado da transparência, nem precisa ser aí, quer ver? Mantém a alteração igual tá, ou descarta, tanto faz. Do lado do transparência, do lado direito, tá vendo? Tem transparência, vai para a direita, mas não, vai devagarinho para a direita, lá em cima, da esquerda para a direita. Transparência. Vai descendo no terceiro, isso aí deve ser redefinir objeto, não. Redefinir imagem. Clica nele, ele volta para o original. Aí agora, clica lá em cor, definir cor transparente e aplica lá. Agora vai, porque é uma cor sólida, pronto. Só que ele não ficou 100%. Tá vendo aqui? O que a gente pode usar para corrigir? Você pode utilizar a borda, tem o nome, vai lá em imagem. Com sombra? Isso. A borda com sombra? Não, já sei aqui, ó. É esse aqui, ó. Você coloca aqui e coloca essa borda aqui. Não é isso? Não, nessa não. Não. Clica nela, formato da imagem. Ok. E aí nós vamos definir a borda como se fosse desfocada dela. Ah, tá. O seu menu fica diferente do meu, né? Fica. Não, clica com o botão direito. Né? Formatar imagem. Formatar imagem. Sombra. Deixa eu olhar no meu como é que chama. Isso aí, eu estou batendo nisso porque essas dicas, às vezes, principalmente quando a gente está com pressa, né? Elas são bem importantes. A borda suave. É ali embaixo, Henrique. Depois de brilho. Aí ó. Borda suave. Isso. Okay. Aí você vai aumentando, não usa para definição não, vai aumentando o tamanho aos poucos, e vai de um em um, tá vendo? O que está acontecendo? Aquele branco que estava lá, aumenta ela, isso. Aquele branco que estava lá, ele vai sumindo no de baixo, Henrique. Tá vendo? Você consegue ir tirando. Tem imagem que deforma, tem imagem que não deforma. Muitas vezes é mais rápido ir por esse caminho, né? Do que você ficar rabiscando um a um lá no remover tela. E aí depende de cada imagem, depende de cada situação, né? Esse aqui é um quebra-galho, mas quebra muito galho, né, Zé? O ideal é usar o Photoshop, CorelDRAW, né? Ferramentas mais robustas. Que conseguem vetorizar, que conseguem tirar fundo, né? Quando eu não tenho paciência para isso, eu uso muito isso. Uhum. Um outro recurso que eu gosto muito é a sombra. Ele dá um toque. Quando você seleciona a imagem aqui, vocês viram aqui, botão direito, formatar imagem, eu gosto muito da sombra. Eu uso aqui, vem aqui na sombra, pré-definição, e ela fica, eu acho que ela fica mais elegante. Tá vendo aqui? E aqui você tem uma infinidade de tratamentos de sombra. Você pode colocar a sombra essa tradicional, você pode colocar ela centralizada e trabalhar a transparência, o desfoque dela, deixar ela menos transparente e mais desfocada, porque dá um brilho, aí você muda a cor dela, coloca um azul, por exemplo, e aí você tem um efeito de iluminação nela, né? Então, para que serve isso? Para ficar mais, eu acho, né? Mais agradável, até mostra mais profissional. Eu gosto bastante desse recurso de tratamento de imagem, de colocar uma sombra, né? Vamos ver o que mais aqui. Cor, a gente já começou, a gente já falou sobre a cor, né? Seleciona a imagem, vem o formato da imagem e trabalho aqui na cor, né? Posso colocar ela no estilo aquela camiseta do Che Guevara e posso trabalhar isso aqui. Efeito artístico, esse aqui eu já usei demais. Por quê? Eu posso pegar, isso aqui fica muito legal quando você faz isso, ó. Eu estou inserindo um novo slide, e vou colocar essa imagem aqui maior, tá? E eu quero dar um destaque diferente para essa imagem. Eu posso pegar ela aqui
e colocar um efeito artístico, por exemplo, de desfoque. Eu posso desfocar a imagem. Quando eu desfoco essa imagem, eu posso colocar ela, por exemplo, cinza. Um cinza bem clarinho aqui. Ela continua lá atrás e eu posso colocar outros elementos. Copiando ela aqui de novo. E posso colocar outros elementos. Eu posso escrever alguma coisa, né, colocar os meus tópicos e eu continuo usando aquela imagem que eu queria como referência. Né? O que eu gosto muito de fazer, que eu já usei bastante esse recurso, é, por exemplo, eu coloco ele inteiro, coloco essa imagem inteira aqui, só para facilitar a vida aqui, vou Ctrl D, eu duplico o slide, tá, pessoal? Essa dica é legal. E venho aqui e faço o tratamento da imagem que eu quero. Eu venho aqui na cor, vou deixar ela aquele cinza clarinho, venho no efeito artístico e deixo ele desfocado. E aí eu coloco os meus tópicos, por exemplo, esse tópico aqui, isso aqui, e tudo mais. E coloco aqui. Quando eu ponho no modo apresentação, olha que legal que fica. Eu tenho ela aqui. No caso eu tampei tudo, né? Ela continua no fundo. Ela continua no fundo e eu começo a ver as minhas referências, tá? Eu fiz rápido aqui, mas a gente já consegue ver o efeito de iluminação da sombra aqui e o que pode ser feito, tá? Então, o tratamento de imagem dele aqui, além desse efeito artístico de sombra, você tem de rabisco, você tem um psicodélico aqui, você tem um monte de forma e você pode usar de novo a sua imaginação. Você pode usar, colocar ele com a transparência dele, pode deixar mais opaco, como uma marca d'água, né? E você pode trabalhar essa marca d'água aqui, que é basicamente o mesmo efeito que eu coloquei lá. Você pode colocar ele desfocado, por exemplo. Né? Aqui, quando eu coloco as imagens grandes, quando eu vou salvar o arquivo, ele fica muito grande. Então eu uso esse recurso de compactar a imagem para diminuir. Aqui ela está em alta fidelidade. Eu posso reduzir para, por exemplo, e-mail, que eu quero deixar ela pequena. O que ela vai fazer? Tudo que tem área de corte, nós vamos ver daqui a pouquinho a área de corte, ela vai eliminar e vai reduzir a qualidade. Eu posso fazer isso para todas as imagens de uma vez, ou só as imagens que eu selecionei. Nesse caso, vou fazer só aqui. Ele já compacta essa imagem. Tá bom? Aqui o Zé Inácio comentou como é que eu redefino a imagem, e aqui como é que eu pego a imagem de algum arquivo, de algum ícone, de área de transferência, por exemplo. Tá? Aqui de novo, para facilitar a vida, os estilos rápidos que ele apresenta para a gente. Né? O pessoal usa muito isso aqui, facilita pra caramba. Eu gosto de pegar esse aqui, por exemplo. São estilos rápidos que eu gosto de usar. Esse aqui também, que já vem com a sombrinha, com a sombra que eu gosto. Então ele já te ajuda a dar de novo um toque, uma elegância para a sua apresentação. Né? Aqui de novo, texto alternativo. Esse aqui é um recurso para você colocar uma descrição do texto da sua imagem. O que você está vendo? Aí você escreve mão com 2 dedos para cima. Isso facilita para a inclusão. Né? Pessoas que, por exemplo, com deficiência visual, para enxergar, entre aspas, o que você está vendo aqui. Bom, quando eu tenho mais de uma imagem, como que eu organizo essas imagens? Vamos dar uma passeada aqui. Avançar, eu coloco a imagem para frente, eu posso avançar um nível de cada vez, eu posso trazer ela toda para frente. Tá? Por exemplo, essa imagem está aqui atrás. Se eu avançar, só clicar em avançar, como tem várias camadas, vou mostrar para vocês aqui as camadas todas aqui. Ela continua atrás. Ela continua atrás.
Se eu colocar avançar, trazer para frente, ela já vem tudo para frente, tá? Vamos reordenar aqui para vocês verem que agora ela está na frente, tá? São as camadas, no caso aqui são 6 camadas de objetos que tem nesse slide aqui. Então, o Henrique está mostrando, só um minuto, Henrique. O Henrique está mostrando isso aí só de sacanagem com quem não tem Apple. Porque quem não tem o Mac não consegue enxergar com essa visão da maneira que ele a colocou aí, né, de forma tridimensional, as camadas todas. É uma mão na roda o que ele tem aí como funcionalidade, mas para gente que não tem, a gente não consegue enxergar dessa forma não, né, Henrique? Em minha defesa, essa é a única coisa que o Office para Mac tem que o Office para Windows não tem. Só, o resto tudo ele é piorado. Ele vem depois, as coisas chegam depois. Tá? Eu estava olhando aqui falando assim, nossa, que legal, nunca vi isso. A pessoa tem mas um didaticamente, fazer o quê, né? mas didaticamente eu resolvi mostrar porque você consegue enxergar essas camadas, é diferente. É né? muito diferente, eu Facilita nunca tinha bem. visto assim. Esse painel de seleção, pessoal, ele é muito útil aqui. Ó. Aqui ele vai te mostrar, aqui a gente consegue ver, né, quais são as camadas, e aqui eu consigo ver qual que é o nome, qual que é a imagem que eu estou selecionando, tá vendo? Então eu posso, às vezes sumiu a imagem, eu venho aqui no painel de seleção e acho ela aqui. E o mais legal é que eu posso dar um duplo clique e colocar o nome dela. Isso facilita monstruosamente na hora de fazer as animações. Tá? Eu posso ocultar todas, ou eu posso mostrar todas, ou eu posso ocultar só alguma aqui para facilitar a entrada, a sobreposição de imagens e por aí vai. Tá? Esse recurso eu vou te contar. Se eu tivesse com o vídeo no YouTube, eu já ia pedir para dar um joinha, porque esse é muito bom, vocês vão ver daqui a pouco por que ele é tão bom. Né? Cadê onde a gente estava? Onde a gente estava? Nesse menu aqui, formato da imagem. Beleza. E vamos aqui finalmente para o recorte. Né? Aqui tem um recurso que eu uso bastante, que é o agrupar. Se eu tenho duas imagens, eu usei ela aqui, por exemplo, aqui, ó. Esses recursos aqui estão agrupados. Não, esses não estão. Esses aqui estão agrupados. E ele já me mostra aqui o que está agrupado, tá vendo? Esse painel é tudo de bom, cara. Esse painel é muito bom. O que é o recurso agrupado, qual deles que eu estou falando e o que compõe esse recurso. Tá? Para facilitar na hora de fazer as animações. Ok? Então basta vir aqui, selecionei as duas imagens, ou as duas coisas que eu quero colocar, posso agrupar. E a mesma coisa aqui para desagrupar. Bom, aqui quando eu quero girar a imagem, eu posso girar à direita ou à esquerda, posso inverter. Então, está de cabeça para baixo, é aqui que a gente faz isso. Eu tenho mais opções de rotação, se eu quero algum grau específico de rotação, pode vir por aqui, ou mesmo na formatação eu encontro aqui essas opções. Tá? Vamos continuar aqui, esse é um dos que eu mais gosto. Se eu tenho, por exemplo, essa imagem aqui, vamos recortar essa imagem. Ela não está do tamanho que eu quero. Vamos voltar ela aqui, desinverter ela aqui. Ela não está exatamente do tamanho que eu quero deixar ela quadradinha, tá? Eu venho aqui em recortar e posso puxar para dentro. Tá vendo que ele está me dando aqui o tamanho dela aqui, tanto a largura quanto a altura? Se eu aperto o Ctrl, ele faz isso proporcional. O Shift não, o Shift ele me dá algumas dimensões, mas o Ctrl eu já coloco ela automático aqui, beleza. Pronto, coloquei, mas espera aí. Eu queria ela quadrada, né? Eu falei que eu queria ela quadrada. Tá, será que está na dimensão certa? Como é que eu faço? Eu seleciono ela e vejo aqui.
tá? Ela não está na dimensão certa, não cortei na dimensão certa. Como que eu posso fazer isso? Quando eu clico aqui, deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Quando eu clico nesse botãozinho aqui, eu posso cortar ela do jeito que eu quiser, da forma, tá vendo? Pode ser inclusive essa gota aqui, essa lágrima. Tá aqui. Ficou até bonitinho, gostei de usar isso aqui. Mas o que eu acho interessante cortar também é a proporção. Pode ser um quadrado de proporção 1 para 1. Quando eu ponho essa taxa de proporção, ele já põe aqui, já me dá o quadrado automaticamente. Tá? Cortei. Não, mas eu não quero quadrado, eu quero fazer uma foto de perfil de rede social, por exemplo, então ela tem que ser circular. Pronto, está feito. Está aqui a minha foto de perfil já circular recortada. Uma dica, se eu fizer, vou voltar como é que estava aqui. Se eu fizer o circular, na verdade aqui é elipse, sem ele estar na proporção, ela fica elíptica. Tá? Então antes de fazer isso, é legal você colocar a taxa de proporção 1 para 1, aí sim ela já está o corte que você quer. Tá? O alinhamento eu acabei mostrando para vocês, mas como que eu faço isso aqui? Ajuda muito, né? Eu tenho os alinhamentos tanto à esquerda, à direita, superior e inferior, os alinhamentos centralizado e ao meio, e a distribuição. Cara, para mim que sou extremamente detalhista nisso aqui, essa distribuição aqui ajuda pra caramba, tá? E fechando a dimensão, tá? Percebe aqui que ela está 6,68, ela está bem dimensionada aqui, ó. Eu posso trabalhar essa imagem aqui para elas ficarem com a mesma dimensão. Tá? Essa está 6,68 e essa está 6,07. Posso vir aqui, 68. Tá? E posso aplicar a mesma questão do corte, 1 para 1. E eu posso arrastar a minha imagem para cá, para ela ficar onde eu quero. Pronto, essas imagens agora elas já estão estão redimensionadas. Outro recurso legal, quando eu seleciono, eu posso virar na mão. Tá? Voltei a imagem para o 180 aqui. Ok? Bom, sobre imagem é isso. Animação. Vou mostrar para vocês aqui por que é importante da animação. Ela tem que estar alinhada com o seu discurso, ela tem que ter um motivo. E como a gente comentou, é muito comum a gente ver em slide, pelo menos eu já vi, o cara colocava assim, o som de um carro, um monte de tecla batendo. Não, vão mais simples, tá? Ela tem que te ajudar a dar ênfase naquilo que você quer. Então, esse aqui é um exemplo de slide que eu uso. Quando eu estou falando principalmente com estudantes, né, sobre o que o mercado procura, eu já coloco direto preço. E aí eu vou dando opções, eu vou estimulando o pessoal a conversar, o que mais que o mercado procura? E aí, às vezes alguém quando fala o que eu estou querendo, fala, procura qualidade também, né? O que mais que pode... inovação, e por aí vai. Então eu estou colocando o recurso de ícones com nome e com animação. Né? Ela vai um de cada vez. Por que não é legal colocar tudo de uma vez? Porque o pessoal pode perder o texto, que é o próximo slide aqui, por exemplo. É um slide grande. Se eu começar a falar sobre aqui a filosofia Lean e deixar ele todo pronto, tenho certeza que vocês já estão olhando lá o ponto 3, expandir a cultura da melhoria contínua. Então eu vou aqui, começo a falar. O Lean é isso, eu faço ele tem princípios e valores que funcionam dessa forma, e aí eu comparo a gestão Lean, e aí eu encerro a transformação cultural. Com animações simples. Vamos lá ver como é que estão essas animações aqui. Quando eu venho na aba de animação, eu posso mostrar aqui o painel de animações. Tá? E ele já vai me mostrar como que estão as animações na ordem, o que vai acontecer primeiro, segundo, em terceiro e todos os elementos ao mesmo tempo. Tá? E a gente tem animações para entrada, que são essas aqui, animações para destaque e animações de saída. Eu posso colocar coisas para sair enquanto eu estou apresentando, por exemplo. E eu posso fazer trajetórias, eu posso arrastar isso de um lado para o outro. Tá?
Aqui, quando eu seleciono aqui, ele já habilita o que a gente está falando aqui, tá? As entradas e saídas. Então, por exemplo, eu quero usar com vocês. Vocês viram que esse slide aqui da apresentação, ele tem um movimento? Eu queria mostrar para vocês como que eu fiz isso. Tá? Então, se eu estou no painel de animação, ele tem aqui, ó, tudo que acontece, ele acontece ao mesmo tempo, e ele acontece também em cada grupo separado aqui. Eu defini quais são os grupos, como que eles vão trabalhar, tá vendo aqui? Esses 10 minutos, apresentações e tal, é um só. Eu coloquei um fundo, que esse retângulo aqui, que a animação dele é só mostrar, tá vendo aqui que ele vai mostrando aqui o tempo. Eu tenho opções de efeito. Deixa eu diminuir isso aqui. Que se acontece de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda, etc. Eu tenho o tempo de cada um deles. Tá? A duração ela pode começar com o anterior ou a partir de um clique, que é onde eu coloco aqui, ó. Aqui, quando tem essa setinha, significa que é ao clicar, né, e quanto tempo que esse efeito vai demorar. Voltando. Se ele vai acontecer, quando que ele vai acontecer? Olha só que interessante aqui. Primeiro, eu coloquei para acontecer tudo ao mesmo tempo. Só que no primeiro agrupamento ele só vai acontecer depois que o primeiro retângulo aparecer. Então baixa o retângulo depois que ele aparece o primeiro. Né? E os outros, eles estão acontecendo, se a gente observar aqui, ó, junto com o anterior. Tá vendo? E para dar o efeito de atraso, né, de um depois do outro, eu coloco aqui, ó, no caso eu escolhi 0,2 segundos, esse aqui vai acontecer com 0. Eu acrescento 0,2 aqui, depois 0, mais 0,2, né, dá 0,4, 0,6 e 0,8. Tá? Dá trabalho. Eu posso usar isso com disparador, como parte da sequência de cliques, ou quando eu clicar em determinado local, por exemplo, para acontecer isso. Tá? Se eu clicar, isso a gente pode usar para jogo, né, opção, resposta A ou B, resposta certa ou errada. Né? Se clicar aqui vai para tal slide, se clicar aqui vai para outro slide. Se clicar aqui aparece a resposta errada, por exemplo. Né? Ou certa resposta e por aí vai. Ou toca uma música e a gente pode colocar esses disparadores aqui. Perfeito? Esse aqui ele dá mais trabalho de fazer. Tá? Por exemplo, se eu quero dar um destaque para essa minha apresentação aqui, eu posso vir aqui e fazer uma rotação com ela. Tá? Então, eu vou colocar ela acontecendo depois aqui, né, e depois que eu clicar um slide. Ele tirou a integração. Apareceu aqui. Ele parou nela. Só vai continuar depois que eu der o clique. Dei o clique, ele rodou e os outros continuaram. Certo? E aí eu acrescentei essa apresentação. Eu posso fazer acrescentar o efeito de saída também. Eu posso pedir para ele sair daqui. Ao invés de rodar, né, eu posso pedir para ele entrar. Ele entrou e agora ele sai. Para poder mostrar os outros. Eu posso fazer isso com todos à medida que o tempo for passando. Né? Tranquilo essa parte de animação? Trajetória. Eu posso pegar um elemento desse aqui e definir para onde que ele vai. Olha só, ele começa aqui e ele vai me dar um trajeto reto aqui, no caso ele está colocando a diagonal. Tá? Eu posso querer que ele venha, por exemplo, para cá. Eu quero que ele comece onde ele está e eu quero que ele termine aqui na ponta do lápis. Beleza? Então, eu coloco na apresentação. Próximo clique que eu der, ele vai para o lugar que eu quiser. Posso definir uma trajetória específica.
uma já pronta, ou eu posso desenhar, definir onde que eu quero fazer, tá? É legal pra caramba, dá trabalho, mas funciona também. Fica bem interessante esses efeitos. E aqui uma coisa que é bem legal de fazer, que é a pintura de animação. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu posso pegar essa animação, seleciono ali, copio e colo no outro. Então agora aqui o Montando Slides já aparece aqui pra gente. Também ele me dá essa opção lá, já copiou. Ok? Bom, continuando aqui na parte de montagem de slides, essa imagem aqui é interessante. Oi? Antes de você caminhar, a Sandra está perguntando como agrupa as imagens à direita. Como agrupa as imagens à direita? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a sua dúvida. Eu vou pegar, vou inserir uma série de formas aqui, como se fossem as nossas imagens, tá? Vou pegar um quadrado, vou copiar e colar vários quadrados. Eu coloquei aqui, selecionei, ele já apareceu para mim o formato da forma, e eu venho no alinhamento aqui. Eu quero que todas fiquem alinhadas à direita, por exemplo. Está todo mundo alinhado à direita. Eu ponho aqui a primeira onde eu quero que ela fique e a última onde termina. Seleciono de novo e faço o alinhamento, a distribuição delas. Eu vou distribuir na vertical. Pronto, distribuí. Eu vou diminuir o tamanho delas aqui para poder ficar menor. Para agrupar, eu seleciono, por exemplo, duas aqui. E que eu quero colocar, vamos inserir aqui um triângulo. Vou colocar um triângulo com fundo, o azul mais claro aqui e com a bordinha. Né? Para dar, por exemplo, um botão de play. Eu seleciono essa imagem e essa imagem. Eu posso ir botão direito e agrupar imagem. Ou eu posso, por exemplo, aqui essas duas imagens aqui, eu posso vir em design, em formatar a forma, organizar, agrupar. Essa que era a dúvida? Sandra, é essa, Sandra? É que na hora que ele começou a animação dele já estava com os itens todos prontos do lado direito. Isso. Aqui você... Já começou com tudo ali. Então, eu não entendi, mas como foi parar tudo ali? Para depois ele fazer o tempo? É porque eu já tinha colocado, esse slide eu já tinha montado ele aqui. Mas eu fiz dessa forma que eu te mostrei aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou copiar isso aqui e vou quebrar os elementos aqui para a gente ver, tá? Eu vou desagrupar aqui. Desagrupei. Então eu peguei esse recurso aqui, como é que chama esse objeto, peguei esse outro objeto, tá vendo aqui? Escrevi ele, coloquei ele separado e coloquei aqui. Tá vendo o efeito da sombra que eu comentei com vocês? É exatamente a sombra que dá a diferença aqui, ó. E aí depois eu selecionei os três, vim organizar, agrupar e agrupei, tá? Depois que eu montei o primeiro, eu fiz o Ctrl C de copiar e colar. E aí sim eu vim fazendo a organização dela, tá? E aí para não ter que ficar fazendo, é assim, é assado, não, beleza, aqui e eu venho organizar, alinhar, joga tudo para a esquerda, pronto. Consegui te responder? Sim, obrigada. Beleza. Aí a gente entra em mais detalhes lá no finalzinho. Tem 10 minutos. Tá, beleza. Deixa eu apressar. Tá, beleza. Então vamos passar aqui para a transição dos slides aqui.
Henrique, eu estava Transição. buscando uma forma mais sutil de te falar isso, mas ele já falou direto. Tem 10 minutos, pronto. Não, mas tá acabando aqui, só falta a transição e os vídeos aqui. O que eu gosto de transição? A transição eu mostrei aqui para vocês, tem algumas formas de fazer. Ó. Eu peguei o mesmo slide, coloquei a mesma forma, mudei a cor dela e fiz uma transição que chama esmaecer. Tá? Então esse slide aqui ele vai ficar dessa forma aqui. Ó. Apareceu, caiu todo mundo. Para eu passar para o outro, ele esmaeceu. Ele saiu um e entrou o outro. Para passar para frente, então já coloca lá. Ele dá essa impressão de movimento, de sair um e coloca o outro. Acontece que a hora que eu vou mudar o tema, eu mudei a minha transição. Percebem? Que já não é a mesma de esmaecer? E agora é essa aqui de alterar. Eu uso isso aqui para poder usar como referência, tá? Eu posso fazer aqui todas as várias opções. Eu posso colocar nenhuma, eu posso transformar, posso apagar, posso piscar, efeito de cortina, que é bem legal também, que ele abre a cortina. Esse aqui tem em todos, tá, gente? Não tem só do Mac, não. O que eu falo para vocês? Menos é mais. Usem como referência para vocês. Senão, eu fico vendo a apresentação do Prezi, por exemplo, eu fico desorientado com aquilo. Entra e sai, vai e volta. Então usa como referência para você mudar de assunto, para mudar de atividade. Às vezes você terminou um bloco expositivo, você vai para um bloco prático, para alguma dinâmica, algum exercício. Eu uso isso como para te dar guia. Beleza? Quando a gente vem aqui nessa visão, você consegue enxergar aqui, ó, que tem alguma coisa nesse slide aqui, ele já mostra o que é, tá? Qual que é a transição que você está usando aqui. Beleza? Então, já foram 3 minutos. Vídeos e música. Vamos lá, olha só. Eu uso muito esse slide aqui quando eu vou falar de competência e de persistência. O que a gente pode fazer é pegar o texto do Rock Balboa e colocar a imagem. Mas eu posso também colocar, por exemplo, aqui, vou inserir, aqui, né? Inserir o áudio. A partir do arquivo, eu posso colocar o tema do Rock Balboa. E aqui eu ponho ele de lado aqui. Para facilitar aqui, ó, na reprodução, eu posso ocultar durante a apresentação, daí não vai aparecer esse ícone. Eu posso fazer esse fade in, fade out, que é para entrar devagar, sair devagar. Eu posso adicionar um indicador nesse áudio aqui, por exemplo, eu quero que comece nesse ponto aqui e termine nesse ponto aqui. E ele vai fazer um looping específico aqui, tá? Mas no caso aqui eu quero que ele aconteça enquanto está no slide. Se eu quero que fique só no slide, eu não marco nada, e ele vai acionar a partir de cliques. Se eu quero que ele continue entre os slides, eu venho aqui e seleciono reproduzir entre os slides. Eu posso também aumentar e diminuir aqui o som, e posso mandar ele voltar, fazer looping até ser interrompido. Tá? O que é legal disso aqui? Quando eu colocar na apresentação, eu posso dar um clima. Cadê? Rock Balboa. Rock Balboa. Oi, Henrique. Oi. Aí, apareceu. Tá? Então eu posso colocar ele mais baixo, posso dar um clima na apresentação. Apertei o ESC para ele parar. Ou eu posso fazer isso inserindo o filme, especificamente. Um vídeo. Eu venho do arquivo. Discursos incríveis aqui que eu peguei na conta lá do Omelete. E eu posso, lembra que a gente pode recortar? O vídeo também pode recortar. Eu posso tirar essas abas pretas aqui, ó, e eu já tinha criado um template para poder mostrar o vídeo. Eu coloco ele aqui e posso aumentar. Quando eu coloco no modo apresentação, só para a gente ser rápido,
ele também me dá aqueles recursos de iniciar, voltar, fade in, fade out. Let me tell you something you already know. Já vai direto. The world ain't all sunshine and rainbows. Que é o mesmo discurso. Então, isso ajuda em quê? As pessoas podem ser mais visuais, mais auditivas ou sinestésicas, né? Então você pode alterar a sua forma de fazer. Um outro recurso de áudio que você pode usar é para você determinar o tempo de uma atividade, quando ela termina. Eu posso colocar uma música aqui do Rock Balboa tocando, e a hora que ela terminar é o tempo final da atividade. Você não tem que ficar avisando as pessoas que ela vai recolher. No caso aqui tem quase 5 minutos, dá tempo de fazer uma boa atividade com essa mesma música aqui. Você pode levar para um momento mais tranquilo, um momento mais emotivo. Você pode, depois do almoço, logo depois do almoço, quer acordar a turma, ou no início da noite, né, quando você vai dar alguma aula e você precisa manter a turma acordada. Então você define a sua composição, o seu cenário aqui. Você tem que compor o seu cenário a partir daqui. Fechando aqui, eu queria mostrar para vocês como que eu uso o PowerPoint. Eu falo que é a melhor ferramenta e os designers ficam doidos, porque ela é uma ferramenta boa para design, sim. Tá? Boneca. O que é uma boneca? Quando eu e o Zé Inácio fomos fazer o folder do Fitness Industrial, a gente estava com dificuldade de mostrar para as pessoas que iam fazer o trabalho, né, profissional, as nossas ideias. Então a gente precisava fazer um rascunho. Dentro da publicidade chama boneca. Por quê? Não tem ideia, mas chama boneca. Então a gente colocou a ideia inicial aqui, a gente fez tudo isso em PowerPoint e o final ficou assim, tá? Então o mesmo estilo que a gente colocou, ela trouxe para cá e aí foi o profissional trabalhando. Tá? Outra coisa que eu uso para medidas. Acreditem ou não, aqui ó, são as medidas exatas que eu usei para fazer, aqui ó, tá vendo? 50 centímetros de altura, 25,81, para fazer uma caixinha, que agora ela sumiu daqui. Espera aí. Não sei se vocês vão conseguir ver, vou interromper o meu compartilhamento aqui. Essa caixinha aqui está representada naquela apresentação lá. Então eu usei como ferramenta de design, de medida. Tá? Então eu fiz no papel, passei para o PowerPoint, vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Passei para o PowerPoint e inclusive, tanto a planta baixa quanto a visão lateral. Tá? E aí o que eu usei de que era papelão duplo, EVA, etc. Na hora que os caras veem um negócio desse aqui, eles ficam malucos, cara. Bom, eu acho que não vai dar tempo de fazer o cartão, mas eu abro para dúvidas com vocês aí. Então eu venho aqui em apresentação de slides. E ele está falando aqui, ó, você não vai conseguir usar a câmera porque você está usando no outro recurso, tá? Eu vou trocar de câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tem duas câmeras aqui, uma está mais escura, porque eu não regulei a câmera, mas vamos supor que ela estivesse ok. Que é a ideia aqui, né? A ideia é que eu dei a minha aula, eu venho aqui, aperto para gravar aqui embaixo, ó, eu tenho a minha câmera. E aqui no caso é o webcam, não é a câmera do notebook. Poderia ser se eu não estivesse utilizando no Zoom, tá? E aí eu começo, na hora que gravar, ele vai gravar a imagem aqui junto com o áudio. E eu vou passando a minha apresentação aqui do lado. Qual é o único problema que eu vejo nisso aqui? Sabe aquelas animações que o Henrique falou que dá para fazer e tal? Elas não aparecem aqui, tá vendo? Isso aqui é o slide animado. Primeiro aparece uma mão, depois aparece a outra mão. Então, quando você grava dessa forma, você vai ter que fazer slide a slide para cada ponto de animação que você fizer.
Mas para quem não tem um software de edição ou de gravação de PowerPoint mais vídeo e quer produzir videoaula, é assim uma excelente ferramenta. E aqui você pode vir e você clica aqui embaixo, aqui, ó, vai funcionar como lápis, tá vendo? Eu quero marcar isso aqui, chamar atenção para cá, e aí você vai mexendo com o seu mouse e vai fazendo essa gravação. Então, na minha opinião, é uma excelente ferramenta, grava com uma boa qualidade de imagem, dá perfeitamente para subir para o YouTube, para jogar aí em qualquer AVA, né? Sistema de aprendizagem EAD, e vai numa boa e é gratuito. Então, já é uma versão, já é um recurso que as versões mais modernas do PowerPoint vão apresentar para a gente. Legal?